Agora vamos fazer uma prece por todos nós. Por paciência. Senhor, que tenhamos a paciência necessária diante dos reveses que surgem de inesperado. Toda dificuldade é preciosa lição que nos cabe assimilar. Não nos deixes perder a serenidade com que devemos receber os golpes da existência. Faze-nos sempre um pouco mais pacientes diante daqueles que convivem conosco e nos põem as emoções à prova. Que os toleremos como tu mesmo nos toleras, em nossa invigilância e insensatez. Estando por vezes tão perto de triunfar, que não nos precipitemos colocando tudo a perder. Contém-nos, Senhor, em nossos impulsos infelizes, impedindo que venhamos a agir de maneira inconsequente. Que a paciência seja o nosso exercício espiritual de autossuperação cotidiana. Contigo, a tudo veremos de suportar. Que assim seja. A exposição dessa noite está a cargo da nossa colega Beatriz. Boa noite a todos. Nosso estudo de hoje tem o título Comprometimento. Se nós buscarmos a definição da palavra comprometimento, ou comprometer-se, ou qualquer um de seus derivados, nós temos várias definições e podemos visualizar ali no monitor algumas delas. Comprometimento tem a ver com o ato de comprometer-se. Também tem a ver com responsabilidade de pessoa comprometida, ou seja, comprometer-se com alguma coisa é responsabilizar-se por esta coisa, é assumir uma responsabilidade, em outras palavras. Também tem a ver com vergonha, um comprometimento que eu tive, né? Tem a ver com espiga, que é aquela espiga de milho, só que ela tem também várias definições. E a definição que se encaixa aqui no comprometimento é uma coisa que causa enfado, um aborrecimento. E tem a ver também com entalação, que me vem à cabeça assim, ficar entalado em alguma coisa, né? O que mais a gente ouve, que não é mesmo uma situação agradável, né? A gente se sente preso. Ficar entalado é ficar preso, ficar restrito. E a entalação, lá por definição, que está relacionada ao comprometimento, é um contratempo, um embaraço, uma situação crítica. Se a gente analisar assim rapidamente a palavra, então, comprometimento, não nos parece muito agradável, né? E é uma coisa muito séria. É algo que nos chama a responsabilidade. E assumir uma responsabilidade não é pouca coisa. Exige muita seriedade, né? Muita certeza daquilo que a gente está assumindo, daquele compromisso. Daí vem o comprometimento. Por isso, talvez, nas nossas vidas, a gente fique tão avesso a assumir certos compromissos. Em certas ocasiões, várias, depende da situação que cada um enfrenta, depende do sentimento que cada um carrega consigo naquele momento. Em muitas situações, a gente evita se comprometer com as pessoas, com os prazos de entrega. Eu não vou me comprometer a te entregar essa obra em 20 dias. Por quê? Porque é uma responsabilidade. É algo muito sério. Se eu conseguir entregar em 20 dias, que bom, vou assumir os louros. Mas, se eu não conseguir entregar em 20 dias, então eu caio lá na situação crítica, no embaraço, num aborrecimento, numa vergonha. Porque se eu me comprometi, nós todos entendemos por sentimento, assim, por intuição, que a gente tem que cumprir. Tudo aquilo que a gente assume, que a gente se compromete, que a gente se responsabiliza,
tem que ter verdade nas nossas palavras, verdade nas nossas atitudes. Então nós temos que ir até o fim, nós temos que fazer o que deve ser feito de forma correta. Mas a gente evita se comprometer. Talvez, em muitas situações da nossa vida, não seja porque a gente não consiga cumprir os prazos ou dedicar àquela pessoa todo o afeto que ela merece. Às vezes a gente não se compromete por medo. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos medo de nos comprometer com alguma atividade, com algum evento, com alguma pessoa. E isso aí acaba nos causando um atraso evolutivo, porque o comprometimento ele faz parte das nossas vidas, não é algo que a gente busca para as nossas vidas, é algo que já está presente nas nossas vidas, desde sempre. A parte que nos interessa de todas essas definições é a segunda ali, ó, responsabilidade de pessoa comprometida. E aí a gente foi lá na responsabilidade, que nós vamos trabalhar o comprometimento em cima da responsabilidade que nós temos que ter com aquilo que nós nos comprometemos. E a definição é bem dura, assim, tem uma palavra que diz ali, ó, obrigação. Obrigação. Tem que ser feito, tem que acontecer, tem que fazer direito. É uma obrigação. Se a gente se comprometeu, se a gente se responsabilizou, automaticamente a gente entende que a gente tem que cumprir aquilo que prometeu. E essa obrigação de responder pelas ações próprias, que a gente já sabe, somos espíritas, estudamos isso, a gente sabe que responde por tudo que a gente pensa, é responsabilidade nossa, por tudo que a gente fala, é responsabilidade nossa, por mais que existam encarnados e desencarnados nos influenciando, quem dá a passagem para que a coisa aconteça somos nós nos comandamos. Então tudo que a gente faz também, além de pensar, além de dizer, atitudes, é responsabilidade nossa, é um compromisso comigo mesmo, que a gente não para pensar. A gente se esquiva do compromisso com os outros, da responsabilidade com os outros. E se esquece completamente do compromisso que a gente tem com a gente mesmo, da responsabilidade que a gente tem diante das nossas existências, das nossas vidas. A responsabilidade comigo, a seriedade, o respeito, o carinho, o cuidado que eu tenho que ter comigo. Nós gostamos de ser cuidados pelos outros, acarinhados pelos outros, respeitados pelos outros, e esquecemos que nós também temos que ter todas essas atitudes com a gente mesmo. Todo esse cuidado, todo esse carinho, toda essa atenção, essa preocupação, a gente também tem que ter consigo próprio. E isso é uma responsabilidade que a gente se esquece que tem. Porque ninguém é responsável por nós. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelas nossas vidas. Mas em alguns momentos nós somos responsáveis por alguém. Que é o caso de crianças, por exemplo, tem um adulto ali por trás amparando naquele momento. No caso de pessoas idosas, por exemplo, que estão limitadas de levar uma vida cotidiana como levavam anteriormente, então elas precisam de amparo, precisam de um responsável, e em outras situações nas quais uma pessoa ampara a outra, uma pessoa é responsável pela outra. E também somos responsáveis pelas coisas que nós temos, porque nós vivemos num mundo material e precisamos nos responsabilizar pelas coisas materiais que nos cercam. Precisamos cuidar dessas coisas, né? Quem é que tem a chave da porta? Quem é que tem o compromisso de abrir a porta? Quem é o responsável por abrir a porta? Será que essa pessoa abre a porta nos momentos oportunos? Será que ela age com responsabilidade ou ela aproveita que está com a chave e faz o que não devia? Responsabilidade diante das coisas que nos são confiadas. Mas, apesar de nós nos esquivarmos tanto de comprometimentos e responsabilidades,
existe uma lei chamada Lei de Causa e Efeito, que nos explica que nós nascemos já extremamente comprometidos. Dadas as nossas existências anteriores, as nossas escolhas, as nossas vivências, acertos e erros, pessoas que prejudicamos, pessoas que beneficiamos, nós trazemos toda essa carga de experiências e de comprometimentos para a encarnação atual. Então não adianta eu tentar ficar me esquivando agora, não vou assumir esse compromisso, não adianta. Eu já assumi inúmeros, centenas de compromissos nas minhas vidas passadas. E eu estou sentindo esse reflexo agora. Porque quem responde pelas minhas atitudes de vidas passadas sou eu mesma. Não é Deus que está me castigando, não são as pessoas que não estão me entendendo. Sou fui eu que construí o que eu estou vivendo agora. Através das minhas escolhas, das minhas atitudes. É de minha inteira responsabilidade o que eu estou vivendo neste momento. Se a causa não está sendo vista nesta existência, ela está certamente em existências anteriores. E aí nós vamos lá num trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, a exposição de hoje ela é toda baseada no Evangelho, tem vários trechos do próprio, que fala sobre a lei de causa e efeito. Bem-aventurados os aflitos. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Então, o que eu posso fazer se eu já assumi inúmeros comprometimentos e eu tenho resgates, eu tenho situações nessa vida, algumas das quais eu tento melhorar, tento mudar e muitas vezes a gente não consegue? Me comprometer de novo, esta é a solução. Porque a vida é um eterno comprometer-se e responsabilizar-se por nós mesmos e pelos outros que estão à nossa volta. E aí é que vem a diferença que a gente faz nas nossas vidas e na vida dos demais. A responsabilidade que a gente tem que ter conosco e com os demais. Assumir esta responsabilidade, entender esta responsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, mas eu também sou responsável pela vida daqueles que estão me observando. Porque eu também sou exemplo, eu também sou amparo, eu sou o arrimo de algumas pessoas que estão ali à minha volta. Eu faço a diferença na vida dos demais também. Então, a solução para a gente buscar um futuro melhor, uma vida melhor, para buscar paz de espírito, um mundo melhor, uma sociedade melhor, ela começa lá dentro da gente, com os nossos comprometimentos, com as nossas responsabilidades, que são as nossas atitudes. Desta maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Depende do que a gente fez, do que a gente buscou, do que a gente se comprometeu. Anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Vejam bem, vejamos todos nós. Vão haver pedras no nosso caminho. Talvez existam nesta reencarnação os nossos comprometimentos, as nossas responsabilidades, que às vezes são pedras. Quem é que pode tirar essas pedras do nosso caminho? Nós mesmos. Nós mesmos podemos fazer a diferença através das nossas atitudes, das nossas escolhas, da nossa postura, da nossa modificação interior. Nós precisamos mudar, não podemos permanecer estáticos naquela mesma pessoa que nós idealizamos, com valores, com conceitos, com responsabilidades. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos deixar de ser a pessoa que nós éramos ontem e nos transformarmos na pessoa que nós somos hoje. Mudarmos sim valores, mudarmos atitudes, maneira de ver o mundo, maneira de lidar com as pessoas, porque é assim que o espírita vai transformando o mundo à sua volta. E o mundo não é o lá fora, é o aqui dentro.
Porque a gente só consegue mudar alguma coisa se a gente toca no coração das pessoas. Porque as pessoas enxergam além do que está sendo mostrado. E quando é que a gente toca no coração das pessoas? Quando a gente tem sentimento. Quando a gente trabalha com sentimento. Quando a gente age com sentimento, com convicção, com responsabilidade, com comprometimento, que parece que é uma coisa ruim, mas não é. É a coisa certa a fazer. É a única coisa que a gente tem que fazer para mudar o nosso caminho, é nos comprometermos. Se nós nos comprometermos, nos responsabilizarmos, olharmos para dentro de nós e mudarmos aquilo que deve ser mudado, nós vamos mudar toda a nossa história. Nós estamos agora preparando a reencarnação futura. Que tipo de reencarnação nós teremos? Será que estamos preocupados com isso? Será que nos lembramos disso? Será que estamos responsáveis por nós mesmos ou estamos deixando a deriva, deixar o barco rolar? Seja o que Deus quiser, que eu vou deixar para a próxima reencarnação. Isso é estar comprometido? Isso é ser responsável? Sabemos que não. Nós cobramos dos nossos filhos, né, responsabilidade. E aí vem o que nós chamamos as escolhas da nossa vida. Que agora a gente pode fazer uma escolha diferente. Apesar de todos os pesares, de todas as situações, de todas as limitações, nós podemos fazer uma escolha diferente a cada dia, a cada segundo das nossas vidas. São muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Por quê? Será que Deus escolhe a dedo, assim, os privilegiados? Não. Quem é que se escolhe? Nós nos escolhemos. Todos nós somos chamados, mas nós é que nos escolhemos. Nós é que através das nossas atitudes, das nossas escolhas na nossa vida, é que fazemos a diferença. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente? Aí que está a diferença. A pergunta é, o que estamos fazendo aqui? É como se todos nós estivéssemos doentes e uma pessoa do salão descobre a cura da doença. Isso é a doutrina espírita. É descobrir essa luz, essa cura que vai iluminar as nossas vidas, que vai transformar as nossas vidas. E muitos de nós pegamos esse remédio e guardamos no bolso. Não serve nem para nós mesmos e nem para os demais. Será que isso é se comprometer consigo mesmo, com as pessoas, com a nossa família? Porque nós nascemos relacionados a essas pessoas. Nós temos algo a fazer em relação a essas pessoas, em relação a nós mesmos? Será que temos que pegar todos esses conhecimentos da doutrina espírita e fingir que a gente nunca viu? Será que isso é possível? Não é possível. O faz de conta não existe na vida real. Todo o avanço científico, tecnológico, intelectual e moral que a gente faz não tem retrocesso. Então, se um dia nas nossas vidas nós entramos em contato com a doutrina espírita e nós entendemos a palavra da doutrina, a mensagem, nós temos algo a fazer em relação a essa mensagem, em proveito próprio e em proveito dos demais. Agora nós temos a liberdade de escolher. Eu posso escolher não fazer nada, eu posso escolher sair lá fora e continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. Será que esse é o caminho correto? Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. Então nós estamos muito mais acomodados nas nossas situações, nas nossas vidas, nas nossas realidades, do que motivados a mudar, a nos mexermos, a ter atitude, a entender a doutrina espírita e ser diferente lá fora, e começar a não discutir, a não retrucar, a não julgar os outros, a não falar mal, a não postar coisas indevidas.
É muito mais fácil seguir a pessoa de sempre que nós fomos e seremos e queremos ser, do que tentar ser uma pessoa diferente. Mas a mudança que nós almejamos está justamente na atitude que nós não temos. Está justamente na responsabilidade que a gente não tem com a gente mesmo. No comprometimento que a gente não tem com a gente mesmo. O nosso planeta de provas e expiações está passando por um processo de transição para se tornar um planeta de regeneração. Quem fará isto acontecer? Nós é que faremos isto acontecer. À medida que nós nos propusermos a mudar. É simples. É tão repetitivo e tão simples que a gente nem tem mais como definir. E é tão claro por todos os sábados, por todas as exposições, por todos os textos que a gente estuda sobre perdão, sobre amor ao próximo, sobre várias atitudes que a gente deve ter na vida e que é possível, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Mas é muito mais fácil nós nos acomodarmos e fingirmos que nada está acontecendo. Então a mensagem, né, que a doutrina vem nos chamar, essa luz que ela vem nos trazer, é uma sacudida para que a gente entenda que tudo é possível e tudo parte de nós. Tudo está nas nossas mãos. Vós sois deuses. Nós somos capazes de fazer o mundo tremer com as nossas atitudes. Nós podemos nos imortalizar se quisermos, mas o objetivo não é esse. Não é ficar conhecido. O objetivo é fazer a diferença. E fazer a diferença na minha vida e na vida dos demais. E para isso eu tenho que voltar lá no início da exposição, eu tenho que ter comprometimento. Porque se eu não sou responsável, se eu não levo a minha vida com seriedade, com comprometimento, se eu não encaro a doutrina espírita com comprometimento, com seriedade que ela precisa ser encarada, eu não consigo fazer a mudança necessária. A mudança efetiva, que não é a mudança do verniz aqui de fora, ou do verniz que eu aplico lá fora. Isso não é a mudança. A mudança real que esperam de nós é aqui dentro. É nos nossos sentimentos. É o que resta de mim depois que a exposição foi dada. A pessoa que eu sou depois que a exposição terminou. Quem sou eu depois que eu assisti a palestra ou que eu dei o passe, enfim. O que resta de mim? É isso que a gente leva para a eternidade. É nisso que a gente tem que se concentrar. Esse é o nosso principal comprometimento. E a gente vai se esquivando, vai se enganando, vai se iludindo. Mas para nós aqui que somos espíritas, que estudamos todo sábado a doutrina espírita, não é mais possível fingir que não sabemos. Não é mais possível nos enganarmos. Nós temos que assumir esta responsabilidade. Senão nós vamos arcar com as consequências. E quem causou, né, essa dor, esse destempero, essa consequência na vida seguinte? Fomos nós mesmos. Os espíritas, eles têm uma missão. Todos nós aqui espíritas temos uma missão a cumprir. Para cumprir essa missão, nós temos que ter comprometimento. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ter seriedade. Mas o mais importante de tudo isso, de competência, de fazer as coisas direito, de saber exatamente os milímetros, né? Muito mais importante do que essa atitude competente na hora de executar uma tarefa, é com que coração eu estou executando essa tarefa. Por isso que eles não colocam ali os espíritas como comprometidos, né? Podia ser o comprometimento dos espíritas. Não, é muito mais do que isso. É uma missão, é algo sublime. Porque mais do que fazer as coisas direito, eu preciso fazer as coisas com sentimento. E a partir do momento que a gente conhece as verdades espíritas, as verdades da vida eterna,
Nós somos responsáveis pelo conhecimento que carregamos. Nós somos responsáveis de que forma aplicamos esse conhecimento para nós mesmos. E, consequentemente, não vivemos isolados, nós somos responsáveis por iluminar a vida dos que estão à nossa volta. Família, amigos. Eu não preciso dar uma exposição espírita para iluminar a vida dos outros. Mas se eu mudar as minhas atitudes, com certeza as pessoas vão perceber. Já várias vezes, muitos de vocês devem ter escutado, determinada pessoa, depois que conheceu o espiritismo, mudou. E aí o que acontece? Quem está na volta, familiares, acabam até mudando sem querer, sem notar. Algumas problemáticas que haviam acabam se dissolvendo, porque quando a gente dá o exemplo, quando a gente muda, quando a gente para de buscar as coisas erradas, a gente acaba se direcionando para buscar aquilo que é certo. E se eu busco aquilo que é certo, aquilo que é bom, se a causa é boa, se o movimento é ativo para aquilo que é proveitoso, o efeito só pode ser bom. Aquilo que a gente recebe de volta só pode ser bom. Se eu dou o melhor de mim para uma pessoa, ela só pode ter vontade de dar o melhor dela para mim. Os trabalhadores da última hora somos nós, porque a hora é agora, é chegada a hora. Não há mais tempo. Não podemos vir a uma casa espírita e fingir que a gente não percebeu a necessidade da mudança social e mudança das pessoas que todos nós almejamos. Todos nós aqui almejamos. Só que eu não tenho que sair lá fora gritando para os outros mudarem. Eu tenho que mudar a mim mesma, em primeiro lugar. É aí que está a origem da mudança. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O nosso planeta está numa fase em que ele está se encaminhando para um planeta de regeneração, onde tudo será bem melhor, os relacionamentos entre as pessoas serão melhores, porque as pessoas serão pessoas mais evoluídas, melhores, né? E a nós compete uma parcela de responsabilidade para que isso aconteça. Mas eu não preciso me preocupar em mudar a sociedade lá fora. Se eu mudar a mim mesma já é um começo. Automaticamente eu estou afetando a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. O Espiritismo, ele não precisa de nós. E nós, por vaidade, por orgulho, por arrogância, a gente acha que ele está precisando da gente. Não, se eu não estou aqui não tem casa espírita. Né? Não, é vaidade da gente. Se eu não estiver aqui, alguém vai estar aqui. Existem milhares de pessoas preparadas para ser bons espíritas, preparadas para assimilar os conhecimentos e aplicar para si próprios e nas suas vidas. Em verdade, quem precisa do Espiritismo somos nós. Quem tem que se comprometer, quando a gente brinca aqui na casa espírita, né? Porque todo mundo tem família, tem filho, precisa faltar de vez em quando, isso acontece, né? Nós somos pessoas normais. E aí a gente brinca um com o outro, né? Olha o comprometimento com a casa, com a causa. É uma brincadeira. Porque a causa e a casa sempre vão estar aí. Nunca vai faltar quem embarque nessa ideia e siga adiante, propagando o Espiritismo. Quando a gente brinca, o comprometimento que a gente fala é com a gente mesmo. É tudo que a gente ganha estando aqui dentro. É tudo que a gente aprende. É tudo que a gente enxerga na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não enxerga as coisas. E aí a gente vem aqui numa exposição e começa a refletir numa situação particular e começa a ter a ver aquela situação de uma forma diferente. E consegue mudar, que é tudo que nós queremos. Tudo aquilo que está nos deixando numa saia justa,
né, numa situação desconfortável, a gente, com a nossa inteligência, né, com os nossos ímpetos de mudança, porque assim é o ser humano, ele quer mudar, ele quer melhorar, ele quer progredir, ele quer facilitar, criar coisas novas. Esses somos nós, os seres humanos. E com todo esse ímpeto, a gente consegue mudar tudo que a gente deixou lá para trás. Ninguém nasceu para sofrer, para se lamuriar, para ter uma vida terrível. Isso não é um determinismo, isso não é doutrina espírita. Não existe isso. Ah, minha vida é terrível, um monte de coisa ruim e complicada. Consigo mudar, o que eu puder mudar, eu mudo. Está escrito ali, ó, oração da serenidade. Sabedoria para mudar o que eu puder mudar. E aquilo que eu não puder mudar, eu vou me mudar. Eu vou ser diferente diante daquela situação. Esse é o comprometimento que o Espiritismo nos traz. Não é eu dormir aqui, né, passar 7 dias da semana aqui dentro. Não adianta. Tem uma história de um dirigente espírita que era excelente orador. Nossa, ele falava assim, palavras maravilhosas, as pessoas se emocionavam, saíam chorando. É uma história real, foi psicografada, né, ditado pelos espíritos. E aí ele ficava se sentindo, né? Quando ele desencarnou, ele foi parar no umbral. E ele ficou chateadíssimo, né? O umbral é um lugar triste, de sofrimento, de confusão. Não é um lugar legal. E ele achou que ele ia lá para uma colônia espiritual, ser recebido com louvores, né? Porque ele estava aqui trabalhando, né? Ele estava aqui atuando. E aí, quando ele se acalmou de toda aquela confusão e foi questionar por que ele não foi bem recebido lá do outro lado, se ele estava assim, ó, com a doutrina espírita, explicaram para ele aquilo que a gente já falou lá no início, a palavrinha. Comprometimento, responsabilidade. Em primeiro lugar, com quem? Contigo mesmo. Tu te comprometeste, tu cuidaste de ti. Todas aquelas coisas maravilhosas que tu falou lá na casa espírita, tu aplicou lá fora na tua vida? Será que tu tentou? Não. Infelizmente, ele não tentou. Então, que nós possamos entender este convite, este comprometimento ao qual estamos sendo convidados e aplicar com carinho, com amor próprio, em primeiro lugar para nós mesmos. E automaticamente vai ser aplicado para todos aqueles que nos rodeiam, através do exemplo. Não adianta dizer palavras bonitas, nós temos que ser bonitos aqui dentro. É isso. Esse é o caminho. E aí nós terminamos com uma frase de um treinador de Super Bowl, foi o primeiro treinador do Super Bowl, que é o Vince Lombardi. E aí ele disse algo muito interessante sobre comprometimento. Ele falou assim: comprometimento individual a um esforço conjunto, isso é o que faz um time funcionar, uma empresa funcionar, uma sociedade funcionar, uma civilização funcionar. Então, em primeiro lugar, me comprometer comigo, ser responsável comigo, cuidar de mim, me melhorar, né? Porque nós sabemos que precisamos melhorar num monte de coisas. Em segundo lugar, aplicar tudo aquilo que eu tenho de bom e dividir com todos que estão à minha volta. É isso que faz as coisas funcionarem. É isso que vai fazer o nosso planeta, aliás, já está fazendo. Independente de a gente atuar ou não, tem muitas pessoas atuando aí para que o planeta vá se regenerando. Vá se transformando num planeta de regeneração. Né? Então fica o convite, que nós possamos nos cuidar mais. E antes de querer chegar lá fora e dizer bonito da doutrina espírita e do que deve ser feito, que a gente olhe para cá, para dentro, e assimile o que deve ser feito. Em primeiríssimo lugar. Boa noite a todos. Agora vamos fazer uma prece por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas urnas, por aquelas pessoas que nos vêm a lembrança neste momento. Senhor,
tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente. Que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Que assim seja.